Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste sábado 20 de maio de 2023, meu abraço forte a você, que a graça amorosa de Deus possa inundar o seu coração. Vamos acolher o Evangelho de Jesus Cristo segundo João 16, 23b a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, nós vamos cada vez mais nos aprofundando no conhecimento da Palavra Santa de Deus e nisso vamos aprofundando na vontade de Deus sobre nossas vidas e na verdade de Deus sobre a nossa existência. E hoje, neste Evangelho, alguns elementos muito importantes para a gente poder pensar esta relação de Deus com a gente e a relação que nós devemos ter também para com Deus. Gostaria de ressaltar alguns elementos. Primeiro, é a intimidade que existe entre as pessoas da Santíssima Trindade. Jesus ele vai falar isso no Evangelho de hoje, através de várias expressões, vários momentos, nós vamos ouvir ele falar desta sua íntima relação, desta sua comunhão plena com o Pai. As pessoas da Santíssima Trindade vivem esta comunhão plena, que é uma comunhão de amor. E Jesus vai dizer isso quando ele fala que se a gente pede alguma coisa ao Pai no nome dele, nós vamos receber, porque ele e o Pai estão intimamente ligados. Depois ele vai falar dessa intimidade que ele tem com o Pai, como mesmo uma experiência de comunhão, uma experiência de amor profundo. E depois, Jesus também, nesse Evangelho, vai falar dessa nossa condição de homens e mulheres que, fazendo a experiência de sermos amados por Deus, termos passado pela grande experiência da redenção que Ele mesmo, Jesus, realizou para nós, realizou em nós, Ele chama-nos a atenção para que nós tenhamos conhecimento, tenhamos consciência de que o desejo de Deus é revelar-se inteiramente a nós, a tal ponto que ele vai dizer que nós vamos pedir as coisas a Deus em nome dele, nós vamos receber, mas depois ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer, olha, vai chegar um tempo que vocês não vão pedir mais ao Pai por meu nome, mas vocês vão falar ao Pai intimamente. E aí, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados e lembrados de que o desejo de Deus é que nós tenhamos plena comunhão com Ele. E que esta plena comunhão, ela precisa de verdade ser experimentada da nossa parte em relação a Deus. Em plenitude, Jesus fala para os discípulos e fala para nós que vai acontecer num determinado momento da nossa existência, mas da nossa parte deve haver uma busca constante para que isso aconteça, porque o desejo de Deus é que esta plena comunhão, esta total comunhão dele para conosco aconteça. Então é a vontade dele, ele deseja fazer esta plena comunhão conosco. Se ainda não aconteceu, é porque da nossa parte ainda há um fechamento, ainda há empecilhos, há elementos que vão impedir isso acontecer. Então nós precisamos trabalhar dentro de nós, primeiro uma consciência, essa consciência de que Deus deseja esta plena comunhão, nós precisamos trabalhar em nós. Depois nós precisamos trabalhar em nós também para romper com aqueles empecilhos, com aqueles obstáculos que existem na nossa natureza, no nosso ser, dentro de nós, que nos impede de nos doar totalmente para que aconteça essa total comunhão. Nós precisamos tomar consciência desse desejo de Deus e precisamos ir tomando consciência daquilo que em nós existe e que não está bom, que tem impedido
essa comunhão de acontecer. Porque se da parte de Deus existe o desejo de que esta comunhão inteiramente aconteça, o empecilho encontra-se em nós e nós precisamos ir tomando, em primeiro lugar, tomando consciência da nossa condição, daquilo que nos está impedindo de fazer essa total comunhão. E tomando consciência, é importante ter consciência, e tomando consciência, tomar também atitudes, assumir atitudes, posturas que vão superar estes obstáculos, que vão superar essas limitações, que vão superar esses empecilhos que têm impedido a gente de fazer essa total comunhão. Porque nós vamos ouvir da parte de Jesus diversas vezes que a experiência que ele faz com o Pai, ele deseja também que nós façamos. É o desejo dele de que nós vivamos esta plenitude de comunhão com o Senhor. Por isso é preciso que nós busquemos superar aquilo que em nós não está bom. Daí, querido irmão, querida irmã, algo que é muito importante para isso é a gente ter um senso de realidade em relação a nós mesmos. Às vezes a gente tem medo de olhar para nós mesmos, temos medo de olhar para nós mesmos para ver aquilo que em nós não está bom. E muitas vezes nós vamos carregando coisas que não são boas, mentindo para nós mesmos, porque a gente não tem coragem de olhar com senso de realidade, com clareza para nós mesmos. Às vezes a gente é muito sincero para com as outras pessoas, em falar o que o outro tem que não é bom, mas é preciso também olhar para nós, sermos sinceros conosco mesmo. Tanto para a gente ver aquilo que não está bom, também para ver o que é bom e valorizar o que existe de bom em nós, mas também ter essa clareza para ver aquilo que não está bom em nós, porque quando a gente toma essa consciência, quando a gente vê com essa clareza, quando a gente assume aquilo que não é bom em nós, nós temos a possibilidade de mudar, temos a possibilidade de melhorar. Então que nós, neste trabalho interior que somos constantemente chamados a fazer para que a graça de Deus possa de verdade acontecer na nossa vida, para que essa comunhão que o Senhor deseja realizar em nós de verdade possa ter de verdade lugar em nossa vida, que nós tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós e ver aquilo que não está bom. E identificando e vendo essas coisas que não estão boas, que nós trabalhemos para que haja uma superação destas coisas, para que possamos jogar fora e que possamos colocar no lugar que ela ocupa coisas boas, porque Deus, Ele deseja uma comunhão plena conosco e isso nos traz verdadeira felicidade. E nós não podemos deixar que alguns elementos que não são bons se tornem empecilho, barreira para esta graça de Deus acontecer de verdade em nossa vida. Então hoje, querido irmão, querida irmã, eu quero rezar e quero convidar você a rezar, pedindo a graça de superarmos aquilo que não é bom, aquilo que tem sido um empecilho, que tem sido um obstáculo para a nossa comunhão verdadeira com o Senhor. Coloque na sua oração esse desejo de ver e esse desejo de superar o que não é bom, para que a gente possa ser pleno em Deus. Muita luz, muita graça, que a amorosa bondade de Deus tome conta das nossas vidas e que venha sobre nós a bênção generosa dele, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, que tenhamos a coragem de deixar Deus realizar a sua íntima relação conosco. Um abraço forte.